episódio inédito do Seguro Certo Pode. Para você que está nos acompanhando, você que se conecta no YouTube, você que tem acompanhado os nossos episódios. Aliás, os nossos episódios têm feito um sucesso impressionante. Por isso, eu até quero te agradecer, porque certamente você colaborou conosco, porque você se inscreveu no canal, porque você ajudou a espalhar o nosso link. Se você não fez isso, faça, por favor, porque nós temos sempre assuntos incríveis. Eu estou recebendo aqui de novo a minha queridíssima amiga especialista em seguro, Dora. Seja bem-vinda, Dora. Obrigada, Gira. Muito feliz de estar aqui novamente com você e estou, assim, pronta para responder todas as perguntas sobre agrícolas hoje, hein? Então, foi bom foi muito legal essa ideia, porque nesse final de semana, eu fui passar um final de semana interessante na fazenda de um amigo meu. Ele falou que é sítio, mas é mentira. O cara tem muita coisa lá. É humilde, grande. Ele é humilde. Ele é muito humilde. Aí ele fez lá um churrasco para receber a família, fomos eu, a minha esposa, foi também os meus filhos, meus netos, fomos todos passar o final de semana na casa dele. Ele fez lá um almoço, depois fez um churrascão, tem piscina e tal. O cara é milionário. Aí ele foi mostrar as coisas pra gente e começou a me mostrar uns barracões que tinha lá máquinas colhedoras ou Aqueles são grandes, né, Gera? Colhedoras ou colheitadoras, eu não sei. Colheitadeiras. Sabe aquelas máquinas de cana? Coisa de cana, de soja, sei lá o que ele tem lá. Eu não sei nada de roça também, né? Eu sou urbano. Mas eu fiquei olhando aquele equipamento e falei, olha, mas sabe de uma coisa? Eu vou fazer um podcast com a Dora para falar de seguro. A gente fala de seguro de carro, seguro de empresa, seguro de casa, já falamos tanta coisa, mas nunca tive a ideia de falar de seguro dessas máquinas. Eu imagino que uma máquina daquela deva custar muito dinheiro. E certamente deve ter um jeito de fazer seguro daquilo. Mas também deve ter um jeito de fazer um seguro de uma forma especial, porque os riscos são diferentes de risco de carro, de risco de outras coisas. Então, eu queria, como eu já te sugeri, você já deve ter se preparado para isso, eu queria te convidar, então, para a gente ter um papo. Para a gente ter um papo a respeito de máquinas agrícolas. E na fazenda a gente sabe que tem máquina que planta, máquina que colhe, máquina que irriga, máquina que faz um monte de coisa. Deve ter para cada uma um jeito de fazer um seguro especial, um jeito especial para assegurar aquele equipamento que, aliás, é um equipamento que quem tem uma fazenda como essa que eu fui visitar e não tem um equipamento daquela fazenda, praticamente não serve para nada. Né? Com certeza ele tem proteção para todas essas máquinas, né? No seguro agrícolas, nós temos várias coberturas, né, que você pode contratar. Fora a cobertura básica, que é a incêndio, explosão, né? É parecido com o seguro de carro, não? A cobertura básica é a cobertura do casco que a gente fala. Então, por isso que você está associando que eu estou falando de cobertura básica do carro com uma agrícola. Porque a gente chama de cobertura básica o que garante o bem. Então, o bem é o casco, né, que a gente fala. Então, no caso, uma máquina agrícola é a básica, é a cobertura de incêndio dela, né? Então, vai ter a cobertura de incêndio e também vai ter a cobertura de roubo. Seria uma cobertura para perda total, é isso? Exatamente. Então, o incêndio é uma perda total. Uma colisão que não der reparo também é uma perda total. Roubo também é perda total? Roubo a gente diz também que é uma indenização integral, né? Porque você mas não tem... É parte da cobertura, das coberturas básicas. O roubo faz parte da básica, o incêndio faz parte da básica, a explosão, tudo que perde aquele bem é parte da básica. Exatamente. E além da básica, o que mais pode chamar a atenção para ser assegurado numa máquina agrícola? Então, vamos lá. Na máquina agrícola, a gente tem a cobertura de incêndio, a queda de raio, a explosão, o roubo e o furto qualificado. Então, na máquina agrícola... O que é roubo e furto qualificado? O que é isso, né? Tem que ter atos criminosos, né? Então, por exemplo, todas essas máquinas agrícolas, elas devem ser guardadas em garagem. Então, se ocorrer um roubo, tem que ter vestígio, claro. Mas quem vai roubar um trem daquele tamanho? Não, mas a gente não pensa só numa
colhedora de cana, ou uma colheitadeira de cana, ou uma colheitadeira de algodão. A gente está falando de várias máquinas. Temos trator, né? Outras marcas. O trator é mais fácil de roubar. Já tem um índice de roubo maior do que uma máquina agrícola, o trator né? é mais fácil de uma roubar. Colheitadeira, como aliás. se fosse um caminhão, né? Tá bom. Tá. Mas tem umas colheitadeiras que eu vi lá nessa fazenda. São gigantescas, não, claro. Aquilo não tem jeito de... Não, tem que como... desmontar. né? O cara tem que desmanchar aquilo, levar as peças, porque Sim. nem caminhão para pôr aquilo em cima tem. Sim. Né? E também, se tivesse, o cara sair com um caminhão na estrada com um negócio daquele em cima, não é difícil achar. Porque... Não. Mas Bom, então tá. Nós temos a cobertura básica, que vai cobrir o bem que se perder tudo, que é a mesma coisa que o carro. Logicamente que o valor é maior, porque o bem tem um valor maior. Mas, além disso, tem aquelas coberturas que são as adicionais, Sim. que vêm também para auxiliar, garantir mais ainda. O funcionamento, garantir... além dessa cobertura básica que eu citei, dentro da básica também tem a cobertura de colisão, capotamento, tombamento da máquina. Isso deve acontecer muito. Isso acontece muito. Isso deve acontecer muito. Quando uma máquina dessa está num terreno que não é tão plano, né? Então... Acontece tombamento. Pode haver também colisão, de repente o funcionário não presta muita atenção na hora da direção, ou às vezes não recebeu um treinamento adequado, também acontece de ter uma colisão. Você tem assim uma experiência grande com esse negócio de máquina agrícola? Acontece muito isso de tombar? Tombamento é o que mais acontece. É mesmo? Tombamento é uma coisa que acontece muito. E costuma dar perda total. A máquina às vezes está trabalhando próximo a um barranco e às vezes já tomba ali e cai. E se acontecer isso, por exemplo, o operador, a pessoa que está tocando a máquina, ele também não pode sofrer uma lesão pessoal? Pode. Claro. Pode. E neste caso, o seguro também cobre isso? Não, esse seguro, a gente está falando do seguro só para as máquinas do agrícolas. Equipamento, do equipamento. Agora, o funcionário tem que estar garantido lá pelo empregador, né, que é o dono da fazenda, um seguro lá para ele. É outra coisa. Agora, nesse caso, por exemplo, se uma máquina sofresse tombamento, e dentro do seguro agrícola, você pode contratar uma cobertura que chama despesa de salvamento. Despesa de salvamento. Você pode contratar um valor de até no máximo 10% da cobertura básica. Então, um exemplo. Se você comprou ali uma máquina agrícola, um trator, que seja, e ele custa, vamos supor, 1 milhão, um exemplo, tá? Você pode contratar até 10% desse valor nas despesas de salvamento. Então, o que você usar para minimizar o prejuízo dessa máquina, a seguradora vai te ressarcir com a despesa do salvamento. É claro que não pode agravar. Então, por exemplo, na hora de for fazer esse salvamento, se você danificar mais ainda a máquina, aí a companhia não vai te atender. Mas o que aconteceu e você conseguiu tirar ela lá do jeito que estava para poder atender aquele sinistro que vai ser um reparo ali, a seguradora vai te ressarcir com essas despesas de salvamento. 10% do valor. Você pode contratar na pólice até 10%. Até 10%. Do valor da máquina. De 1 milhão, você pode contratar 100 mil. 100 mil isso. Reais. E aí, essa... Eu também é engraçado, porque eu não tenho a menor noção do que significa esses valores para um equipamento como esse. Porque, por exemplo, a gente sabe que 100 mil reais é praticamente o preço de um carro. Mas no caso de uma máquina dessa, o que significa uma manutenção de 100 mil reais? Isso é pouco, né? É pouco, porque para você... você não sabe o lugar que pode cair, o que você vai precisar de máquina... Porque eu não tenho noção dos valores, eu não tenho noção dos valores dessas coisas, né? Lógico que quem está nos assistindo e que porventura trabalha com fazenda, administra fazenda, e as pessoas sabem disso, né? Sabem. Eu não sei, não tenho nenhuma... Nós não temos... as pessoas não têm noção dos custos que são as máquinas agrícolas, né? As pessoas que não trabalham com isso. E o que é uma despesa para poder rebocar esses veículos, para poder retirar esses veículos, às vezes, de um buraco que caiu, ou atolado. Muito alto para essas tem coisas. Um custo muito alto. Então, quer dizer, obrigatoriamente, quem tem um equipamento desse... tem que ter um seguro, porque senão... Não, e tem também, dentro da cobertura básica ali que você contrata, também tem cobertura por danos da natureza. Então,
uma chuva de granizo, uma que ventania, um alagamento que ocorra ali, também está coberta com os fenômenos da natureza. Até uma coisa que você estava comentando comigo sobre incêndio, né? Sim. Que Colheitadeira. Colheitadeira. Por que eu estou falando colhedora? Tem isso escrito em algum lugar? Colheitadeira de cana ou colhedora de cana, as duas formas de dizer tá certo. Mas eu vou falar do jeito que você mandou. Colheitadeira. Colheitadeira de A cana. colheitadeira de cana diz que incendeia muito, né? Exato. O risco da colheitadeira de cana pegar fogo é grande. Mas é engraçado, só de cana é que tem esse grande risco. Não, as outras também têm problemas, né? Vamos falar primeiro da de cana. A de cana, ela trabalha a cana também, ainda mais ela seca ali, para colher aquela palha, tem um risco muito grande de incêndio, partindo dali, né? Entendi. E elas trabalham muito e esquenta. E esquentou. Aí tá trabalhando ali há muitas horas. Aí ela esquenta e ela pega fogo. Essa palha seca. Essa palha seca é o fósforo, praticamente. Entendi. E outra coisa, assim, as seguradoras hoje no mercado, elas aceitam essas colheitadeiras de cana, colhedoras de cana. Quase você tá me enrolando. As colhedoras de cana, eu sabia que você ia elas aceitam para fazer o seguro em torno de 3 a 5 anos, não mais que isso. Por quê? Porque a máquina precisa ter até 5 anos. Tem mais velhas, não. Mais velhas que isso, não. Tem companhia que só aceita 3 anos de uso. Por quê? Porque mais nova, menos sinistro, né? Menos riscos. Então, as companhias já estabeleceram essa aceitação mínima. E outra também, né? É necessário ter manutenção. Se não há manutenção, o risco é grande, né? E nessas andanças suas como corretora, né? Que você trabalha como corretora, e você deve ter tido contato com muitas fazendas, fazendeiros e etc. O que você tem visto? Só como curiosidade, agora não tem nem tanta ligação direta com o seguro, mas o que você tem visto? Os fazendeiros trocam as máquinas em geral com 3 ou 5 anos? Ou tem fazendas que têm máquinas com mais de 5 anos funcionando direitinho, apesar da seguradora não aceitar? Não, tem fazendas que elas têm uma certa quantidade de máquinas novas, mas também ainda continuam trabalhando com as velhas sem o seguro. Sem a cobertura do seguro, porque a companhia não aceita. A companhia não aceita. Agora, vai da companhia, né, Gera? Se tem uma frota ali de máquinas agrícolas que já vem fazendo há muitos anos, com uma sinistralidade baixa, que aquela pessoa ali cuida, dá manutenção, às vezes a companhia vai aceitando na renovação. Entendi. Na renovação, a companhia vai aceitando. Mas aí depende. Depende da quantidade de... Aí é uma análise comercial, envolve um monte de coisa, uma série de coisas. A companhia de seguros é uma empresa que... Mas muito, muito velhinha não vai aceitar. Agora, tratores mais velhos, as companhias aceitam. Agora, as colhedoras de cana, de grãos, é mais difícil. Qual o motivo de aceitar os tratores mais velhos? Porque os tratores, eles não têm... Acontece menos sinistros. Eles são mais simples, né? O trator ele tem mais risco de roubo do que de incêndio, né? Sim. O trator é mais fácil roubar, né? É uma máquina menos complexa, né? Agora, as colheitadeiras aí, as de grão, a de cana, o risco é maior, né? Porque elas esquentam muito. Só para você ver, só para você saber, a colhedora eu trouxe aqui para você, ó, a colhedora a colhedora de algodão, ela tem umas facas, né? Que ela corta lá o algodão, né? Então, essas facas, elas esquentam e ocasionam um incêndio. De algodão também. De algodão, né? Entendeu? Então, tem esses riscos, né? E em geral, então, vamos entender, porque nós estamos aqui num bate-papo, mas a gente precisa falar do seguro em si, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, nós temos o seguro básico das máquinas. Sim. Que é o que cobre o casco, que cobre o bem, como faz com o carro, Isso. como faz com o caminhão e etc. Incêndio, roubo. Então, vamos ver se a gente consegue dar uma esmiuçada, além do seguro básico, quais são os outros itens importantes. Eu acredito que há muitos, talvez nem dê para falar de todos, mas quais são os itens assim mais importantes
que é necessário ser contratado como adicional? Tá, então eu só gostaria de deixar uma informação para vocês. Tem companhias seguradoras que vai aceitar algumas dessas coberturas básicas que eu vou falar e tem outras companhias que não vão aceitar. Então, eu vou falar o que tem no mercado para você se contratar de adicional dentro da cobertura de máquinas agrícolas. E aí você se ajusta com o seu corretor, logicamente. Exatamente. Vai falar com o corretor. Então, temos a cobertura de danos elétricos. Então, o que pode ocorrer num dano elétrico numa máquina agrícola? Pode pegar fogo no chicote, pode danificar o módulo da máquina. Isso tem cobertura. Deve ser caro, hein? Isso deve ser caro. Então, a dica que eu dou é que na hora de montar o orçamento, fique atento a quanto que você coloca de cobertura de danos elétricos. Não perde o seu raciocínio, a sequência do seu raciocínio. Não, mas deixa eu falar uma coisa aqui, porque como eu não sou especialista em máquina, eu acabo esquecendo. Por exemplo, marca aí que você vai continuar. Por exemplo, a máquina está trabalhando na fazenda. Muitas fazendas têm aqueles cabos elétricos que passam e cortam a fazenda para levar energia em outro lugar. As máquinas são altas e corre-se talvez o risco da máquina encostar num fio desse. Acontece. Imagino que danifique a máquina. Isso aí nós chamamos. Não é um dano elétrico, isso é um choque elétrico. Não, tudo bem. É só porque você falou de dano elétrico, eu me lembrei dessa possibilidade. A seguradora, ou existe na apólice de seguro um item que lembra, que cobre isso? Não, vai cobrir isso. Se ocorrer, é um acidente, né? Que ocorreu da máquina se chocar com um fio de tensão. Isso. É um acidente, tem cobertura dentro da cobertura casco dessa máquina. Não precisa ser, neste caso, não precisa ser adicional. Não, é um acidente, está dentro da cobertura básica. Aí isso, quando acontece um acidente desse, é de extrema gravidade, às vezes pode ocorrer até a morte do funcionário, do operador. E você, na sua experiência, né, ao longo desses anos todos, você já viu alguma coisa desse tipo? Assim, Graças a Deus, nunca tive um sinistro desse. Já tive outros tipos de sinistro com máquinas. Mas não nesse caso. Nunca vi. Não. Eu também só penso. Só penso na desgraça grande. Né? Quando a gente faz os treinamentos de máquinas, a gente vê os sinistros que ocorrem, porque são vários, né? E hoje nós estamos falando de máquinas agrícolas, né? Mas nós temos as máquinas que trabalham na construção civil. Com a terraplanagem. Então, assim, tem vários casos, né? Por exemplo, uma máquina que trabalha na parte de terraplanagem ou que abre estrada. Sim. Né? Uma pá carregadeira. Uma pá carregadeira, por exemplo, né? Dentro das coberturas, que não era o caso até da gente falar aqui hoje, mas enfim, vamos supor que a pessoa foi limpar uma lagoa. Né? Geralmente as seguradoras não aceitam cobertura de máquinas para trabalhar em rios, lagos, limpeza de lagoa, não é aceito. É mesmo? Não, porque o risco de água danifica a máquina, é certo, o sinistro é certo. Então, quando eu vejo uma draga, por exemplo, ou uma pá carregadeira dentro de um rio tirando aquele equipamento, não tem seguro, não está segurado. Não, ele pode estar segurado, mas para aquela cobertura ali, se ocorrer um sinistro, não tem. Não está. Ele está colocando, ele está arriscando de trabalhar ali, o seguro não vai cobrir. Vou dar um exemplo, né? Eu tive um sinistro uma vez, o segurado sabia que não tinha cobertura e ele aceitou um serviço da prefeitura, lá da cidade dele, de fazer uma limpeza na lagoa. Né? Porque o pessoal quer pegar serviço de monte, né? Aí quer trabalhar com a máquina. Comprou equipamento para trabalhar. Tá, mas eles sabem que não tem cobertura de danos por água na máquina. E aí colocou a máquina para fazer a limpeza de uma lagoa que estava seca. Seca. Aí a máquina emperrou lá naquele fundo daquela terra toda da lagoa. Sim. Não conseguiram tirar, foram embora e deixaram o serviço para resolver no outro dia. Amanhã cedo. Aí de noite choveu. E a lagoa da cidade era bem embaixo. Encheu de água a lagoa, cobriu a máquina e aí a máquina deu perda total porque molhou tudo do motor. Azar. Então, assim... Aí aí ele perdeu a máquina. Ele perdeu a máquina. Entendeu? Assim, tenta recuperar tudo, mas às vezes não fica boa. Então, assim, não há cobertura para danos.
Porque a de seguradora água. sabe que o risco é grande. Né? Você entende que não pode molhar motor, não, tudo lógico, aquela máquina, claro, entendeu? Então, isso estou falando de uma pá carregadeira. Então, Por exemplo, uma draga, que é um equipamento feito para trabalhar dentro da água. Né? Aí é específico, né? Então, aí é outra coisa, né? Aí você tem que ver com a companhia que vai aceitar aquele equipamento. Porque esse equipamento, ele não trabalha na terra, ele é feito para trabalhar dentro do rio para limpar rio. Eu acho que deve ser uma outra coisa isso. Aí você tem que procurar a companhia que aceita. Eu vou falar para vocês, o mercado tá muito difícil a aceitação para cobertura de água. Tem uma cobertura que ela é adicional. Eu vou só te falar. A cobertura chama danos por água. Você coloca adicional essa cobertura. Mas não significa que ela vai cobrir para a máquina trabalhar dentro da lagoa. Ela vai dar cobertura para você trabalhar próximo a rios e lagos, numa distância de 30 ou 40 metros, depende das condições gerais de cada seguradora. Isso tem que ser analisado. Mas é para trabalhar próximo à água, não dentro. E não dentro da água. Então, essa cobertura... os donos de máquinas podem conversar com seus corretores para entender direitinho como é que funciona, não ficar com a ideia equivocada e achar que pode pegar qualquer serviço para trabalhar dentro. Enfiar a máquina na água. Não pode, entendeu? Bom, então agora vamos seguir naquela lista que você Vamos voltar aqui nos agrícolas, né? Não, vamos voltar naquela lista que você estava falando. Do dano elétrico. Que você falou do chicote. Aí eu te interrompi para falar da máquina que poderia encostar no fio. Desculpe por... Imagina. Então tá bom. Tem danos elétricos. Pode acontecer uma coisa no chicote, danificar. Queimar um módulo. Um módulo que é uma coisa cara e tal. Vamos em frente. Então, no caso, assim, só para complementar sobre a cobertura de danos elétricos, vamos supor, se a máquina parar repentinamente, sem motivo nenhum, isso não está coberto. Que fique bem claro que isso não é dano elétrico, porque às vezes algum problema mecânico, a máquina para, não é dano elétrico. Então, tem que especificar bem. Outra coisa do dano elétrico, se ocorrer um dano elétrico, pegar fogo no chicote e gerar um incêndio, que for destruir a máquina, não vai ser amparado pela cobertura de dano elétrico. Aí a gente vai usar a cobertura maior, que é a cobertura de incêndio. Porque aí pode comprometer e dar até uma perda total na máquina. Depende do acidente que ocorrer. O adicional de dano elétrico tem um limite, né? Tem um limite, é o chicote, é o farol, é alguma coisa da parte elétrica da máquina. Eu estou falando a evolução de um dano elétrico para um incêndio, vai usar a cobertura de incêndio, não vai usar a cobertura... Que também é adicional. Não, a cobertura de incêndio está dentro da básica. Dentro da básica, tá bom. Não é adicional, vai usar então a básica. Não precisa ter essa preocupação, então. Isso. Porque contratou o básico, você já está coberto com isso. Isso. Tá bom, vamos em frente. Outra cobertura adicional que pode contratar, depende da seguradora, se aceita ou não, é a cobertura de lucro cessante. Então, se a máquina parar decorrente de um sinistro e para o dono da máquina não sofrer prejuízos financeiros, a companhia vai indenizar essa parte. Ok, não entendi. Lucro cessante. Lucro cessante, tá bom. Eu tenho uma máquina, estou trabalhando com a máquina. Deu um sinistro desse que a gente acabou de conversar. Tá, só tenho uma máquina. Não, mesmo que você tenha uma ou duas ou várias, mas aquela máquina está te fazendo falta financeiramente, porque ela não está trabalhando. Aí ela parou e vai reduzir o meu faturamento. Exato. Aí se você tem contratado a adicional de lucro cessante, você vai apresentar a produção que aquela máquina te reproduz e a seguradora vai te indenizar. Olha, isso é muito bom, hein? Exatamente. Isso é muito bom e importante, né? A pessoa tem um faturamento, não pode ser lesado por causa de um sinistro. E qualquer máquina pode parar a ququer momento por qualquer motivo. Não, e uma máquina que para de produzir... ela dá um prejuízo muito grande. Então, você tendo dentro da apólice essa cobertura... Não, e especialmente quando você tem uma empresa, uma fazenda, que você tem um planejamento, você planta, colhe, vende, planta, colhe, você tem um fluxo fazendo, você está fazendo um fluxo de caixa. Uma máquina te faz falta. Aí você para uma máquina, você interrompe, ou você faz uma fenda nesse fluxo. Exato. E isso causa um arrombo, né? Outra cobertura importante também é o transporte, né? Então, se você fizer o transporte do seu trator, da sua
colhedora, das suas máquinas agrícolas aqui, de acordo com as exigências da seguradora, você está coberto por qualquer tipo de dano que ocorrer, colisão, se cair, tombamento, qualquer coisa, eu imagino que deva ter muito problema neste sentido, porque realmente o transporte de uma máquina daquela, coincidentemente, aí na rua da minha casa, na rua da minha casa está sendo reformada, lá está cheio de máquina trabalhando, cheio de buraco para todo lado. Aquelas ali são as máquinas da construção civil. Não, tudo bem, mas eu quero só fazer porque eu não... Uma comparativa. Eu estou fazendo uma comparação de transporte. Sim. Como é que essas máquinas chegam lá na minha rua e como é que elas são levadas embora da minha rua. Algumas vão rodando, as que têm pneu vão rodando, mas tem máquina de esteira, essas coisas que tem um caminhão que leva apropriado, que eles colocam em cima e tal. E eu fico imaginando, eu já vi a manobra do operador colocar a máquina em cima do caminhão e descer essa máquina do caminhão, já várias vezes isso aconteceu. E eu fico imaginando o risco que tem do cara cometer um erro qualquer e aquela máquina cair da prancha do caminhão. Sem contar que, geralmente, essas máquinas que fazem o conserto de ruas, elas têm aquela parte de alisar o asfalto que são muito pesadas. E aquilo ali pode causar danos graves, né? Danos graves. É tipo um rolo compressor, né? Não, mas estou falando... o que eu estou comentando, sabe? Porque você está falando do transporte de máquina agrícola, eu imagino que seja mais ou menos similar. Assim, a máquina parecido. Agrícola, talvez a máquina agrícola seja até pior, porque as máquinas são até maiores, né? Na máquina de fazenda é até maior do que essas que fazem essas coisas de rua. Então, eu imagino que esse adicional de transporte seja muito importante, porque nesse momento de transportar a sua máquina de uma fazenda para outra, ou mesmo dentro da própria... Mesmo quando você compra, vamos supor, né? Eu fiz... quando você compra uma máquina nova, né? E aí ela sai lá da loja que você comprou e vai entregar lá no local, na fazenda ou no local que vai trabalhar. A máquina já tem que sair de lá com a cobertura de transporte também, né? Mesmo sendo levada pela concessionária que você comprou, né? É interessante que você já contrate o seguro antes da máquina sair de lá, igual do automóvel que a gente costuma fazer, para que ele esteja também amparado na cobertura de transporte, né? Transporte, exatamente. Exato. Olha, é sensacional esse assunto e nós poderíamos ficar aqui falando durante a gente poderia contar os eventos, os acidentes que acontecem. Posso fazer um convite? Vamos lá. Vamos encerrar esse episódio e vamos fazer outro? Vamos lá. Desse mesmo assunto, para a gente continuar falando de máquina agrícola e até você dar alguns exemplos de cases que você já tenha presenciado. Sim. Pode ser? Pode. Pode ser. Então, vamos ficar aqui, nós só vamos tomar uma água, vamos fechar esse vídeo e vamos encerrar o episódio agradecendo você que está inscrito no canal e se você não está inscrito, faça a sua inscrição, assinale o sininho aí para você receber as notificações. Peguem esse link e enviem para todos os grupos da sua família, do seu trabalho, para todo mundo, vai ser sensacional. Esse link do YouTube está à sua disposição com o nosso vídeo, que você pode ver essas duas belezas aqui batendo esse papo, ou você pode ouvir pelo Spotify e ficar livre dessas duas faces aqui, só ouvindo. Mas é muito bom você ouvir no carro, você aproveita bem, e você, principalmente, que trabalha com fazenda, você coloca na caminhonete e vai indo para a fazenda e ouvindo o nosso podcast. Tá bom? Vamos encerrar esse vídeo, mas vai ter um vídeo novo a respeito desse mesmo assunto. Nós vamos continuar aqui, vamos continuar esse bate-papo. Tchau, obrigado.